Bom, boa noite, pessoal. Nossa disciplina aí de processos petroquímicos. Hoje, o início do segundo trimestre, dia 7 de maio de 2021. Dia frio aqui no sul, né? Para quem é do sul. A Rafaela está aqui no sul, né? Mas ela é carioca, então tá sentindo aí um pouquinho do nosso clima. Vanessa, Júlia. Mas a gente tem outros colegas aí de outros estados, né? Acho que tem gente do Amazonas, se eu não me engano, né? De Manaus, mas o povo não veio. Bom, mas igual quando forem assistir nossa aula, vão lembrar que na sexta do dia 7 estava uma temperatura bem amena. Mas que bom. Então, o que fizemos, né, na semana passada? Semana passada a gente finalizou o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, então, ele foi fechado, a gente revisou todos os trabalhos, revisamos o relatório virtual, revisamos a prova, tiramos dúvidas, e todos os alunos presentes, né? Foi muito legal, né? A nossa tutora participou, ela deu feedback das correções, então foi uma aula bem bacana, bem diferente do que nós estávamos trabalhando. Mas é aquilo, o aluno que tiver interesse, né, de buscar um pouquinho mais, está gravado lá, o professor já disponibilizou o link, tudo certinho. Daí o TDE da aula passada era para vocês darem um feedback aí com relação a essa disciplina, que é uma disciplina nova. E fiquei bem surpreso, pessoal, foi bem positivo no retorno. Bom, então, sem mais delongas, vamos então iniciar o segundo trimestre, né, dessa disciplina nova, categoria 17, de processos petroquímicos. Vamos lá, então, vou começar a compartilhar a nossa tela aqui. Bom, então, dentro do que nós iremos trabalhar hoje? Então, hoje a gente vai, né, de fato, aí, começar a trabalhar o próximo capítulo, né, que é o capítulo 4, onde vamos aí dar uma breve introdução aí, e um pouquinho mais aprofundamento, introdução de estudos polímeros, conceitos fundamentais, massa molecular, distribuição de massa, polimerização de adição, condensação e princípios e principais monômeros, tá? Então, esse material todo está na leitura do capítulo da parte 4, né, que essa disciplina nós temos um livro, né, um livro composto de 6 capítulos. Então, esse é o primeiro capítulo do segundo trimestre, ou seja, a parte 4, o tema 4. E também o professor disponibilizou um link de um livro de ciências dos polímeros, um livro bem introdutório, assim, mas é muito bacana, um livro de 50 e poucas páginas. Ele vai ser uma leitura bem bacana, inclusive dá para baixar ele em PDF, o professor também disponibilizou ele, né, em PDF para que vocês possam estar utilizando. Deixa eu só mostrar aqui, tá? Então, aqui na nossa aula de hoje, ó, que é a 12ª aula, está aqui o material 1, que é o livro. Ó. Então, ou vocês podem ir direto no link, ou podem baixar o livro aqui. Nossa apresentação é o TDE de hoje. Ok. Bom, então, dentro dessa linha, né, agradecer aí o feedback dado sobre o questionamento que o professor fez, né, com relação ao primeiro trimestre. Então, Jackson, Vanessa e Júlia participaram, só 3 pessoas deram feedback. Muito fraco, pessoal fraco, não deu retorno. Mas, desses 3 alunos que deram retorno, foram retornos bem positivos, está lá para vocês lerem, o professor deu feedback para todas as respostas, lembrando que sempre que a gente pede para que vocês deem esse retorno é para melhorar, né? Sempre no intuito de, ok, pessoal, a gente fez este trabalho, mas esse trabalho está de acordo, vocês gostaram, querem que melhore, e daí com base nisso, né, a gente fez com que os alunos pudessem, então, estar dando a sua opinião. E, infelizmente, só 1/4 da turma deu, mas foi muito bem recebido, né, o feedback da Vanessa, da Júlia e do Jackson. Mas
Os outros 9 aí que não... 9, peraí. Isso, 9. Isso aí, os outros 9 alunos que não puderam dar o feedback, né? Se quiserem, aí fiquem à vontade, mas aí vão ter que usar a sala de interação do segundo trimestre, tá? Bom, deixa eu apresentar aqui um pouquinho, antes de a gente começar, só mais uma coisinha, o que acontece? O segundo trimestre, então, já mudou aqui, né? Então, a gente já passa para o bloco de desenvolvimento 1, já foi finalizado, né? Agora tem o bloco de desenvolvimento 2, aqui tem uma sala de interação de dúvidas sobre o conteúdo. Então, nesse tempo, se vocês quiserem, né, colocar o feedback aqui do primeiro trimestre, aqui podem colocar, tá? Aqui vai ficar o relatório virtual, aqui vai ficar a prova, tá? Aqui estão os livros, né, os 3 capítulos restantes, né? Então, bloco de desenvolvimento 2, AP2, e os encontros semanais, da mesma forma, vão estar aqui, né, sempre identificados com a informação. Aula passada, né, o feedback do primeiro, que vocês podem acessar, o retorno dos colegas ali, e aqui as informações da 12ª, e assim a gente vai até estar concluindo a previsão dos encontros aqui, né? Então, a gente tem toda a régua já, né, definida, com todos os encontros. Então, a pessoa pode se programar, a pessoa pode, isso aqui vai ser um conteúdo interessante, preciso participar, quero participar, não são obrigados a participarem, mas vocês têm tanto acesso aqui, quanto lá no bloco introdutório, vocês também têm, né, aqui, ó, aqui, ó, o nosso plano de aprendizagem. Então, aqui também, todo o conteúdo que a gente está trabalhando a aula está aqui, ó, no cronograma de aula. É bom a gente sempre dar uma relembrada, que os alunos às vezes esquecem, né, que todos os recursos disponíveis estão aqui. E qualquer dúvida, tem eu e a minha colega Raquel aqui para poder dar o apoio necessário e estar ajudando-os a terem aí uma excelente experiência, né, nessa categoria 17, ok? Ô, prof, as provas ali embaixo serão presenciais mesmo, ou isso é uma já estava em... Olha, em princípio, sim, vocês vão ter que fazer o agendamento, né? Vai ter toda uma segurança, todo um protocolo de segurança, mas em princípio, sim, tá, Rafaela? Mas é uma coisa que ao longo do último trimestre agora, mais próximo, ali pela 16ª aula, a gente já vai ter um pouquinho mais de noção, mas podem questionar, tanto eu quanto a tutora, o coordenador de curso de vocês também. Em princípio, vai ser presencial, sim, tá? Mas é aquilo, né? Com Covid, a gente não sabe o que é a semana de amanhã, né? E muito menos o mês, né? O mês próximo, né? Então, professor, eu estava até achando que ia ser, de repente, que nem as matérias do EAD mesmo, que a gente agendou a prova e vai fazer online. No caso, amanhã eu tenho 2 provas. Isso e aí. A gente não teria que ir na Ubra, por exemplo. Isso aí, vai ser nessa linha aí. É que essas agora foram agendadas, mas foram online igual, né? Não foram presenciais, no caso. Não sei. Daí tem que... Não, é online, né, Rafael? Isso aí, mas... Isso, a de religião, que amanhã vai ser online, e a de sociedade também, que eu vou fazer também amanhã, tudo online. A gente marcou um horário, aí eu vou fazer umas 2 e outras 4, e aí a gente tem, 2 horas para fazer cada prova. Eu nem sei, como vai ser isso direitinho, mas vai ser tudo online. Tudo online. Eu acho que eles agendaram agora, porque no último semestre muita gente ficou sem fazer as provas, né? E daí eles tiveram que ficar adiando. Eu acho que eles agendaram para não ter mais essa questão. Daí assim, mas com certeza, tá, gurias? A gente vai estar com essa informação mais afinada próximo, tá? Porque, como eu disse, essa categoria é o primeiro semestre que ela está rodando. Em princípio, ela vai ter avaliação igual à avaliação do EAD, tá?
que é presencial. Então, em virtude do Covid, que eu disse, pode ser que seja como vocês estão fazendo hoje o EAD. Agenda, vai fazer online, daí tem um período para realizar, tá? Ok? Entendido. Certinho. Então tá, vamos lá então. Bom, o processo, né, de preparo, porque assim, ó, o que nós já vimos? A gente começou lá no trimestre passado falando sobre petróleo. Daí nós vimos que o petróleo, quando, né, é processado, o petróleo depois de extraído, né, falamos sobre o processo de extração, as fontes de petróleo, foi bem interessante. Daí esse petróleo, depois de extraído, ele vai para a refinaria, e lá, então, ele vai passar por diferentes operações, né, de separação dos seus hidrocarbonetos. Também vai envolver processos químicos, né, de conversão para aumento de rendimentos, né, que são os craqueamentos, então isso também vai acontecer. Outras operações de purificação, operações de remoção de impurezas, como enxofre, água, entre outros, né, metais pesados, coisas desse tipo. E daí, um dos produtos do refino do petróleo vai ser o nafta, né, mas que também, além do nafta, o gás natural também serve como matéria-prima básica para a indústria petroquímica. Então, lá na indústria petroquímica, nós vamos ter o quê? A primeira geração, que vão ser o quê? Os craqueadores, que vão receber esse nafta, vão separar as frações que vão ser os monômeros, mas antes dessa separação passa por um processo também de craqueamento, onde tu vai estar convertendo aquele nafta em eteno, né? Vai estar principalmente em eteno, que vão ser as olefinas, mas também vai se obter aromáticos, vai se obter o propeno, entre outros, né, insumos que a gente viu, que é os insumos da primeira geração. Então, esses insumos de primeira geração, eles vão para a segunda geração. Daí nós vimos lá no semestre passado um resumo das indústrias, porque o primeiro trimestre ele foi muito de conhecimento. Onde é que sai o petróleo? No Brasil, onde é que é refinado o petróleo? Onde é que existem os polos petroquímicos do Brasil? Tem um na Bahia, um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, tem uma unidade de processamento de gás natural no Rio de Janeiro, ou seja, vocês estão se situando. Agora, no último trimestre, a gente vai ir mais a fundo nos processos. Então, esse nafta, depois, né, de convertido nas olefinas e nos aromáticos, que vai ser os insumos básicos, esse material, então, é enviado para a segunda geração, e lá vão ocorrer reações de polimerização. E é isso que nós vamos aprofundar na aula de hoje. Então, o processo de preparo de polímeros vai ser de duas formas, tá? Nós vamos ter as reações de polimerização por adição, certo? Que também podemos chamar de poliadição, e os processos de polimerização por condensação, ou também chamados de policondensação. Então, os polímeros de adição vão ser aqueles que, durante a sua formação, né, quando a gente pega os monômeros e começa a formar o polímero, né, não vai ter perda de massa. Ou seja, nós vamos ter um composto de baixo peso molecular que vai se somando, que é o monômero, que vai se somando e vai crescendo, então, aquela cadeia. Então, a gente vai ter a formação de um grande polímero, que nem ali. Se a gente pega o eteno ali, deixa eu pegar o carbono aqui, o carbono sp2, né, aqui, o eteno ali, aqui no caso, a gente está com a matéria básica para a formação do PVC, então a gente está com o clorovinil, né, ou cloroeteno. Então, esse cloroeteno, ele vai estar aqui, né, vai ter as suas ligações,
Já vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Esse aqui ele tem uma ligaçãozinha dupla. Por quê? Porque é um alceno, um hidrocarboneto com uma ligação dupla. Mais um aqui. E mais uma ligação. Aqui. E, peraí, minha ligação dupla aqui. E minha ligação dupla. Aqui, minha ligação dupla. Ok. Porque o comprimento da ligação tem que ser o mesmo, né? Tem esse kitzinho aqui, tem vários comprimentos de ligação. Então, tá, aqui, ó. Então, esse aqui, esse que a gente está vendo a figura desenhada, ele tem um cloro, então ele tem um elemento diferente. Então, esse aqui é o vinil cloro, né? Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí. Esse é o cloro vinil, né? Aqui o clorinho. Olha ali, ó, pode ver, ele tem uma ligação dupla. Então, a presença dessa ligação dupla é o que vai, então, promover, por exemplo, a reação, então, de polimerização. Então, o que vai ocorrer? Vai ter um outro elemento igual a esse, tá? E daí, quando essa ligação, então, ela vai ser, claro, depois a gente vai ver os mecanismos, mas essa ligação, então, ela vai ser rompida, né? Nós vamos ter a formação de um carbono sp3. Esse carbono, então, deixa de ser insaturado para passar a ser um carbono saturado. E aqui onde, então, vai surgir, né, esse carbono sp3, onde quebrou a ligação dupla, vai, então, ocorrer o aumento da cadeia, né? E esse aumento, então, da cadeia vai fazer com que o nosso peso molecular, então, aumente. Então, tu tinha 2 carbono, uma molécula, daí tu vai estar associando uma segunda molécula aqui. E esse crescimento, ele vai, né? Então, tu vê aqui, 2 carbonos, aqui mais 2. Então, começou por aqui, daí associou. Daí, isso vai crescendo essa cadeia, e daí nós vamos tendo o que nós chamamos de polímero, né? Então, o polímero nada mais vai ser do que... é óbvio que aqui eu acabei tirando, mas não sai, viu? O cloro, ele vai permanecendo na cadeia. Então, essa cadeia ela vai crescendo e o monômero, nesse exemplo aqui, o monômero ele tem o cloro aqui, ó. Esse cloro ele vai aumentando. E daí, esse cloro vai fazendo parte da cadeia em crescimento. Ele vai ter outra ligação aqui, e daí outra molécula de clorovinil vai estar entrando, né? E, obviamente, a presença do cloro vai estar ali mais uma vez. E aí a cadeia está crescendo, estão percebendo? E isso vai crescendo, né? Vai crescendo, ou seja, vai sendo adicionado inúmeros monômeros desses. Por isso que a representação a gente faz assim, se for o N, se for 10, ou seja, se a gente tiver 10 monômeros, então a cadeia vai ter um total de 10 vezes
a soma, né, dos monômeros. Então, não há perda de massa. A massa do polímero será a soma dos monômeros adicionados. Então, isso é a característica dos polímeros de adição. Então, aqui, vai ter o crescimento da cadeia nas poliadições. Uma vez iniciada a cadeia, o seu crescimento é muito rápido, com alto grau de polimerização sendo obtido logo no início da reação, mesmo com pouca conversão. Então, o processo ele é muito rápido, uma vez iniciado. Os pesos moleculares são comumente na ordem de 10⁵, né? Então, esse é normalmente o valor do peso molecular, que nada mais é a soma das massas atômicas de todos os elementos que vão estar encadeados ali. Então, na reação de adição, não vai haver subprodutos. Então, essa reação, ela vai ocorrer, sim, a gente vai ver que vai ter alguns mecanismos para essa reação, mas em si, ela é uma reação que não gera um subproduto, né? Tu vai ter a soma dos monômeros. Espécies que reagem têm centro ativo que pode ser íons ou radicais. O crescimento, então, é rápido e diferenciado. Então, dependendo do tipo de catalisador que a gente vai usar, nós podemos ter o quê? Um direcionamento na forma como há o crescimento dessa cadeia, formando diferentes polímeros com diferentes características, tático, atático, e isso vai conferir a ele maior cristalinidade, né, melhores características físicas, e assim por diante. Tudo tem a ver com o que nós falamos lá no finalzinho do trimestre passado, com relação a TG, com relação a TM, que a gente fez uma boa revisão na nossa aula passada. Então, se você perdeu a aula passada, eu aconselho dar uma assistida lá no vídeo, porque lá vai estar, né, novamente reforçado esses conceitos que são fundamentais para a compreensão das nossas provas, da continuidade da nossa disciplina. Bom, então, dos polímeros de adição, nós vamos ter os polímeros vinílicos, né? Quando que a gente vai chamar um polímero vinílico? De onde é que vem o vinil? O vinílico vem dessa estrutura C-O, ou seja, é parecido com o que a gente teve aqui, ó. Isso aqui, então, é um polímero vinílico. Ou seja, é uma polimerização de adição onde a base da reação vai se dar, né, na ligação dupla, né? O vinil é a ligação entre dois carbonos dupla. Então, é isso que ele está mostrando aqui, que esse, então, vai se chamar o radical vinilo. Então, por exemplo, o polietileno, né, é fruto desta reação, ou seja, se eu perguntar para vocês, o polietileno é que tipo de polímero? Qual é o tipo de polimerização para a obtenção do polietileno? Bom, a polimerização, o processo de polimerização para a obtenção do polietileno, então é um processo de polimerização por adição, ou seja, não há formação de subprodutos. O polipropileno, da mesma forma. Veja, aqui parece que não ficou bem claro, mas aqui tem uma ligação dupla, ó, né? Propileno, ou 1, 2, 3, propeno, né? Então, a gente vai ter uma ligação dupla, então pode ser também chamado propeno. Então, bem onde está a ligação dupla, aqui, ó, vai ocorrer, então, o crescimento da cadeia. Veja, esse grupinho funcionário vai ficar penduradinho aqui, assim como o cloro. No caso do polietileno, o polietileno nada mais é um grande hidrocarboneto, né? Se a gente for olhar, porque ele tinha em saturação aqui uma ligação dupla, ó, e daí essa ligação dupla é a partir dela, né, que a gente vai ter o crescimento da cadeia, ó, dos dois lados. E como aqui era só hidrogênio, ó, ficou só hidrogênio, então tem só carbono e hidrogênio. Então, o polietileno é nada mais nada menos do que um hidrocarboneto, porque ele só tem carbono e hidrogênio.
Já aqui não. Não, aqui também, o polipropileno também vai ser um hidrocarboneto, só que ele vai ser ramificado. Por quê? Porque ele tem esses grupamentos aqui, ó, que vão ficar pendurados. Então, digamos, aqui no crescimento da nossa cadeia. Só para a gente ir um pouquinho além, né, e ajudar talvez um pouquinho mais na compreensão de vocês. Então, aqui, eu estou montando aqui, ó, um radical metil, né? Então, por exemplo, para a gente diferenciar no que a gente estava vendo antes, o cloreto de vinila, ele tinha lá o cloro, né? Então, a diferença do polipropileno, do polipropileno aqui, ó, é que aonde tinha aqui o cloro, ó, sai, e aqui, no caso, vai formar um grupo metil. Então, aqui onde vai ter o outro cloro aqui, é para entrar outro metil. E daí tu vai tendo uma estrutura, né, diferente, que isso vai conferir propriedades diferentes. Daí, esse formato pode ser com os 2 metil para baixo, só que vai ser muito instável. Então, durante o processo de polimerização, vai haver o quê? O contorcionismo, né? Vai haver o quê? Uma nova conformação dessa cadeia. E conforme essa cadeia vai se conformando, as propriedades físicas, então, desse polímero vai mudando. E isso, pessoal, é inerente ao processo de polimerização. Então, é aos ajustes das condições no processo que vai gerar isso. Poliisobuteno, né? Então, o poliisobuteno, da mesma forma, olha aqui qual é a diferença, né? Aqui tu vai ter, ó, o iso, né? Ou aqui nós podemos também chamar que tu vai ter o metilpropeno, né? Então, metilpropeno, e daí aqui esse grupamento aqui, ó, 2 radicais livres, né, metil, vão estar associados, então, a essa cadeia. Então, imagina, tu vai ter 2 grupamentos, um do lado de cá e o outro, né, o outro do lado de cá. Então, tu vai ter uma estrutura bem diferente, né? Claro, colocar aqui os hidrogênios aqui. Então, veja, esse aqui, então, vai ser a estrutura, por exemplo, do poliisobutano, né? Então, ele vai ter, tá, aqui vai continuar a cadeia, mas, ó, né, nesse carbono aqui, por exemplo, aqui, ó, é no mesmo carbono, olha aqui o detalhe, ó. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, nesse carbono aqui vai ter o metil, ó, aqui, ó, metil aqui em cima e o metil aqui embaixo, né? E daí aqui tu vai ter, no caso, uma parte da cadeia, daí aqui tu vai ter a outra parte da cadeia, daí da mesma forma que tu vai ter mais um grupo metil, outro grupo metil. E aí tu vai tendo o crescimento, então, dessa tua cadeia. E isso aqui, principalmente, esse tipo de borracha, esse tipo de polímero é chamado de borracha, que é a borracha butírica, né, que é o poliisobuteno. O poliestireno também entra no mesmo grupo, só que veja que, ó, o poliestireno, ó, da mesma forma, é um vinil, ó, que é ligação dupla, né, só que
Nesse carbono, nós vamos ter o quê? Um fenol, um radical fenol, ou seja, um anel benzênico. Então, tu imagina um anel benzênico, são 6 carbonos. Então, essa estrutura vai ficar bem robusta, né? Bem robusta. Bem robusta. Deixa eu ver aqui se eu consigo montar um benzeno só para a gente imaginar isso aí e para que vocês tenham uma compreensão melhor, né, do que nós estamos falando. Então, a gente está falando de reações de polimerização. Aqui o benzeno são carbonos do tipo sp2, porque tem a ligação dupla de forma conjugada. Estou procurando mais um carbono sp2 aqui, ó. Olha aqui, faltou mais um. Aqui, ó. Então, esse aqui seria a estrutura do benzeno, ó. Ó, o benzeno, ele é plano, ó. Estão vendo, ó? 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí, isso aqui, ó, lembrando daquela estrutura, ó, vai estar bem aqui, ó. E daí aqui não vai ter, porque vai ser hidrogênio aqui, ó. Então, tu imagina, aí vai entrar, aqui tu tem uma parte do polímero aqui, ó, o monômero, isso aqui seria um monômero, vai ter esse benzeno. Daí, esse monômero aqui vai se ligar a outro, que daí vai ter um outro benzeno, né? E essa estrutura, ela vai mudar, vai mexer, vai mudar a conformação dessa cadeia. Isso se dá por quê? Até ela achar a forma mais estável. É que nem tu deitando na cama. Quando tu vai deitar na cama, tu procura a forma mais confortável. As substâncias químicas também são, elas vão ter um grande esqueleto. E esse esqueleto ele vai se ajustando conforme, né, a posição que confere menor energia. Porque quanto mais energia a estrutura tiver, ou seja, uma outra estrutura do lado, aquilo ali vai dar uma força de repulsão muito forte. Por quê? Porque elétron com elétron vai se repelir. Então, aquilo ali dá uma repulsão e faz com que a cadeia, né, sofra torções e assim ela vai procurando a forma, então, mais estável. O outro, né, que a gente já viu, tem o cloreto de vinila. Então, é a mesma dinâmica. É o eteno, só que aqui nós vamos ter um cloro eteno, e onde tem a ligação dupla é que vai se propagar essa cadeia, né? E aqui a gente vai ligando um monômero ao outro num processo de polimerização. Acetato de polivinila, que é o PVA, né? Da mesma forma, veja, aqui nós já vamos ter uma estrutura de acetato com dupla O aqui, ó, que é uma dupla O. Isso aqui, então, é um grupo, nada mais do que um grupo éster, né, que é dupla O, CH3. Então, aqui, na realidade, é um grupo éster, e aqui é o grupo vinil, né, que é o eteno. Então, no caso aqui, vai ser acetato. Por que é acetato? Porque é como a gente trabalha a nomenclatura de ésteres, né? Então, aqui, no caso, é 1, 2, 3, né? Aqui, a nomenclatura está um pouquinho diferente, porque estão usando o nome popular. Então, está associando o acetato, que é do ácido acético, aqui, ó, acetato de vinilo. Então, essa é a associação que está sendo feita. Mas o nome, né, aceito pela IUPAC seria 1, 2, 3. Seria, então, propenoato de metila. Né? Esse seria o nome aceito pela IUPAC. Mas, como
acetato de vinila, é algo já muito difundido, e o PAC também aceita, que é o órgão, né, que é o instituto que define as regras para a nomenclatura de substâncias químicas. E a polimerização ela vai ocorrer bem aqui na insaturação, assim como todos os outros compostos, né, que são os chamados polímeros vinílicos, né? Então, aqui vai ocorrer, então, a propagação, e aqui nós já vamos ter um grupo éster, né, que vai ficar pendurado, digamos, que nem a gente viu o benzeno, que nem a gente viu a metila e assim por diante. Nós também vamos ter o teflon, que é o politetrafluoreto de etileno, né? O teflon, que é nome comercial, marca registrada, se eu não me engano, é da BASF, onde esse polímero também é obtido pelo processo de adição. Então, os monômeros, bem onde nós temos a insaturação. Aqui, pessoal, na apresentação não está aparecendo mais, aqui é dupla ligação, tá? Ficou borrado, eu não vi na hora, agora que eu estou prestando mais atenção. Mas tudo tem uma duplinha ligação. Então, se vocês forem, né, depois estudar, aqui, ó, tem uma segunda ligação aqui, ó. Tá? Só para a gente validar, né? Ó. Vai ser essa dupla ligação que irá promover, então, o processo de polimerização, ok? Ok, pessoal? Sim? Ninguém fala? Alguém me ouve? Sim, prof, sim. Ótimo, obrigado pelo retorno. Aqui, esse aqui ficou bom, esse aqui está bem visível, né? Aqui não está visível, aqui vamos colocar essa dupla ligação. É importante, porque é a partir dessa dupla ligação que a reação de polimerização vai se processar. Então, sem essa dupla ligação não ocorreria. Aqui também não está visível. Muito bem, mais uma. Ok. Bom, então, aqui nós exemplificamos os principais, então, polímeros de vinila. Tá? Eles têm, então, uma ligação dupla entre carbonos. Agora, os polímeros acrílicos, eles vão ter o monômero, tá, inicial com o esqueleto do ácido acrílico. O que é a estrutura do ácido acrílico? Então, ele vai ter o grupo aqui, ó, vinil, né? Só que aqui nós vamos chamar polímeros acrílicos, porque no grupo vinil, de um lado, tu vai ter, então, o CH3, que é o metil, e para baixo tu vai ter um grupo éster. Então, aqui está o desenho espacial para vocês verem. Por exemplo, o professor usa esse software aqui, que é o ChemSketch, que eu não sei se eu já dei para vocês o endereço para vocês baixarem, mas ele é um software bem bacana que a gente consegue construir as estruturas, tá? E isso ajuda muito na hora de vocês entenderem, estudarem, tá? Então, é só colocar aí, ó, ChemSketch, que vocês, é um software livre. Claro, tem as versões pagas, mas a nível de estudo é bem bacana, bem interessante. Então, aqui nós estaríamos, né, numa fórmula condensada, né, estrutural. Opa, desculpa, pessoal. E aqui nós temos, então, a reação não, o monômero, então, numa fórmula estrutural expandida, né? Então, a gente tem aqui a dupla ligação, aqui nós temos o grupo metil, e aqui, então, nós vamos ter o grupo, né, éster.
que vai ter carbono, oxigênio e outro grupo metil. E daí, por exemplo, dentro desses polímeros acrílicos, né, nós vamos ter, por exemplo, o polimetacrilato. Então, o polimetacrilato nada mais é do que o metilacrilato de metila, né, então aqui, ó, dupla ligação, né, o grupo éster e o grupo metil aqui, e bem onde nós temos a dupla ligação, vai ocorrer, então, o crescimento da cadeia para ambos os lados. Então, veja, os grupamentos vão ficar aqui, né, pendurados. Veja, é diferente do acetato de vinila, que aqui, ó, o acetato de vinila, ele tem o grupamento éster aqui, mas não tem o metil aqui em cima. Então, os acrílicos, eles vão ter esse metil aqui. Tem poliacrilonitrila, né? Então, o que é o poliacrilonitrila? Então, vai ter, no caso, C-dupla-O, e aqui vai ter o grupo CN, né? Que é o cianeto, né? Cianeto na química inorgânica. Na química orgânica, esse C, tripla ligação com o nitrogênio, porque olha aqui, ó, o nitrogênio, ele faz 3 ligações. Então, se eu tiver o carbono aqui, ó, o carbono ele precisa de 4 ligações. Então, se eu puxar um nitrogênio aqui, ó, e, obviamente, colocar uma, duas, ó, pode formar 3 ligações o nitrogênio com o carbono. E daí, obviamente, que aqui nós vamos ter a continuidade, um outro carbono ligado aqui, né? E aqui, no caso, uma dupla ligação. Então, estruturalmente, se a gente for olhar isso aqui, né, nós vamos ter mais um carbono aqui, mais um carbono aqui, certo? E daí, entre esses carbonos, tem uma dupla ligação. Daí, por exemplo, esse software aqui, ele permite que eu selecione aqui e peça para ver esse composto no espaço. Então, está aqui, ó, esse composto no espaço ele vai ser assim, ó, que é o que a gente está vendo ali. Ó. A dupla ligação, carbono-carbono, aqui tem o carbono ligando com uma tripla. Então, esse daqui vai ser um monômero, por exemplo, para a formação do poliacrilato de nitrila. Então, esse poliacrilato de nitrila, ele é obtido, então, a partir do ácido acrílico ou acrilonitrila, né, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui embaixo. Muito utilizado, né? Daí que eu falo um pouquinho de quais suas aplicações, né, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando. Mas o importante que você tem que entender aqui são os polímeros de adição. Então, esses polímeros de adição pode ser vinílico ou acrílico. E os diênicos, né? O que são os polímeros diênicos? São aqueles que vão ter um dieno, ou seja, uma dupla ligação. Ou seja, vai ter um composto, no mínimo, aqui com 4 carbonos, né? Vai ser um composto, um monômero, né? Que tenha, no mínimo, 4 carbonos, só que entre esses 4 carbonos vai ter, então, essa ligação conjugada, que seria um sim, um não, um sim, tá? Em termos de ligação pi, que é a ligação dupla. Então, esses polímeros constituem basicamente as borrachas sintéticas, né? A gente tem a borracha natural, sim, mas aqui a gente está falando das borrachas sintéticas. Então, por exemplo, polibutadieno ou buta, né, também conhecido. Então, vai ser o quê? Tu tem o butadieno, 1,4-butadieno, e esse 1,4-butadieno, onde tem uma das insaturações, né, vai, obviamente, gerar as ligações com outros monômeros, só que
a segunda ligação, ela vai migrar por um processo de ressonância. Então, duas ligações nos extremos. A partir do momento que tu tiver, então, um processo de polimerização, essa dupla ligação passa a ocupar o meio. E essa ligação, essa insaturação presente dentro de um polímero é fundamental para o cross-link, que é o quê? São as ligações cruzadas entre os polímeros. E isso, né, a gente vai encontrar, isso vai permitir, por exemplo, que polímeros que tenham essa característica possam sofrer o processo de vulcanização, que é quando essa ligação, essa insaturação, tá, ela permite com que ocorram formações de ligações polímero, enxofre, polímero, né? E é isso que faz com que uma borracha, por exemplo, né, tenha elasticidade. Isso que faz com que um polímero, né, tenha a questão da reversibilidade, ou seja, da memória. O que é a memória? Tu estica e ela volta na sua dimensão. Tu comprime, ela volta na sua direção. Veja bem, o polibutadieno, ou a buna, do jeito que ela está aqui, ela vai ficar como um polímero normal. As cadeias vão ficar uma próxima da outra, vão existir forças intermoleculares. Isso vai dar características físicas para este polímero. Porém, esse polímero ele vai ter uma característica pegajosa, ele vai ter uma característica, se tu puxar, tu consegue rasgar ele. Então, ele não... A aplicação dele na forma de um polímero é diferente de um polietileno, onde tu vai associar os monômeros, e aqueles monômeros associados vai formar um polímero, e aquele polímero, por si só, ele pode ser fundido, ele pode ser processado, trabalhado, pode virar um filme, pode virar uma garrafa para guardar algum líquido, um utensílio doméstico ou o que for. No caso das borrachas, no caso dos polímeros diênicos, principalmente, eles não vão ter essa aplicação direta, né, somente com um processamento. Esses daqui, então, eles vão ter que passar por uma etapa de vulcanização ou por uma etapa de cura, né, onde tu vai estar usando essa ligação dupla para estar criando ligações secundárias entre polímeros, que é o que a gente vai chamar de ligações cruzadas. E isso vai dar uma diferença extrema. Outro exemplo que nós vamos ter é o poliisopreno, né? O poliisopreno, que é, digamos assim, a estrutura sintética, né, semelhante à estrutura da borracha natural, que é a que sai da seringueira, né? E o poliisopreno, ele vai ser nada mais nada menos do que esse dieno. Veja, são duas ligações duplas, mas aqui ele vai ter um grupamento metil. E daí essa dupla, por conjugação, ela passa a ocupar o meio, e a gente vai ter o crescimento, então, dessa cadeia, né, nos extremos. Tudo isso, pessoal, passa pelo processo de polimerização por adição. Pessoal, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente está falando de formas de obtenção. Tudo bem, Jaqueline, Jackson, Valmir, boa noite. Então, nós hoje estamos falando dos processos de polimerização, onde nós, então, estamos agora falando sobre os polímeros por adição, que não há formação de subprodutos. Bom, continuando, então. Então, esse poliisopreno nada mais é do que
uma estrutura sintética muito próximo à estrutura natural das borrachas, né, obtidas a partir da seringueira. Onde, curiosidade, a seringueira, né, ela é uma planta originária aqui do Brasil. Então, ali nos anos 30, nos anos 40, o Brasil era o único produtor de borracha natural do mundo. Porém, né, tanto é que, se vocês forem buscar na história, vocês vão ver que a Ford montou uma mega estrutura no Amazonas para poder estar extraindo látex, né, e poder estar, obviamente, utilizando o látex na principal aplicação da época da borracha, que eram os pneus dos automóveis da Ford. Então, isso fez com que eles fizessem um baita investimento. Só que, no Brasil, acabou se proliferando um fungo, né, em virtude da umidade, das características, e esse fungo fez com que a produtividade de borracha caísse muito. Então, mudas das seringueiras foram levadas para países, né, como Malásia, como países nessa linha, né, da Malásia, do Brasil, ali bem na linha do Amazonas, né, então se desenvolveu grandes plantações de produção de borracha natural. Então, hoje o Brasil produz pouquíssima borracha natural e já foi o maior produtor, ou o único produtor. Mas isso é uma curiosidade. Veja, então, é isso que eu estou mostrando para vocês, que se a gente tiver a borracha natural nada mais vai ser do que o poliisopreno, né, com a sua formação natural. Porém, o homem consegue obter uma estrutura semelhante através da polimerização do isopreno, ou seja, do 2-metil-1,4-butadieno, certo? Muito bem. O policloropreno, ou neopreno, que é o que os surfistas usam, os mergulhadores, então esse elastômero, né, que também a gente chama de neoprene, né, porque neopreno, ou neoprene é marca comercial, né, mas na realidade o nome, né, científico é policloropreno. Ou seja, na realidade, aqui não está aparecendo, mas lembrem-se, aqui vai ser um dieno conjugado, então aqui terá uma ligação dupla, e lá do outro lado também haverá. E aqui duas. E aqui a ligação dupla, então, ela se desloca. É um trabalho fazer essas estruturas, pessoal. Pena que ficou um pouquinho meio fora aqui do esquadro, mas acho que deu para entender. Então, da mesma forma, o cloropreno, ou, da mesma forma, 2-cloro, 1,4-butadieno, que é a monômero para a obtenção do neoprene, que é o polímero, né, obtido a partir do cloropreno, ou policloropreno. Bem, lembrando, basicamente, os polímeros diênicos são elastômeros, ou seja, borrachas. Então, da mesma forma, o policloropreno, ele não vai, nessa forma polimérica, ser útil, né? Então, a gente vai precisar, nas indústrias de terceira geração, processar. Isso a gente vai falar sobre os processos, né, de obtenção dos artefatos, da obtenção da roupa de borracha, da obtenção do pneu, da obtenção
dos potes plásticos. Isso a gente vai falar na próxima aula, no início da próxima aula. Hoje o importante é vocês entenderem. Então, como ocorre a formação das reações de polimerização, que pode ser de dois tipos: adição ou policondensação. Então, poliadição, toda ela é baseada na presença de uma insaturação. Então, a gente viu lá os vinílicos, nós vimos também os acrilatos, os acrílicos, mas lembrando que ambos, a ligação sempre acontece na dupla ligação. E agora, a gente está vendo os diênicos, né, que, no caso, vai ter duas ligações duplas, e vai ocorrer, então, uma dessas ligações vai servir para a propagação da cadeia, e a outra vai, então, ser estabilizada por ressonância no meio da estrutura, no meio do monômero. Bom, quais são, então, agora, é uma parte mais técnica, mas totalmente voltada à compreensão, né, de como ocorre essa reação. Onde é que inicia essa reação? Então, para nós entendermos como que isso acontece espacialmente, está lá o monômero. Quem é que provoca o monômero para ele estar se ligando a outro monômero, que vai se ligar a outro, e vai formando aquela estrutura? Quem é que promove isso? Essa promoção, então, vai ser estudada a partir do entendimento do mecanismo de reação. Então, por exemplo, para as reações de poliadição, polimerização de adição, esse mecanismo ele pode ser iniciado, né, a partir do quê? De radiação eletromagnética, que pode ser luz, pode ser calor, pode ser formas de energia, né? Altas energias, raios gamas, ou seja, tu tem que promover uma radiação eletromagnética nesse material. Ou utilizar agentes químicos. E esses agentes químicos a gente vai conhecer como catalisadores ou formadores de radicais livres e assim por diante. Então, veja, da mesma forma, e agora vocês vão entender um pouquinho do que eu falo dessa primeira iniciação, que é por radiação. É a mesma coisa que acontece quando a gente deixa um plástico muito tempo pegando o sol. O que acontece, pessoal, com aquele plástico? Depois que ele fica... O plástico, hoje, ele é bem flexível, né? Ele é bem maleável. Mas daí tu deixa ele 3, 4, 10 anos pegando o sol. O que vai acontecer com esse plástico, pessoal? Abram um áudio aí e falem para mim. Me digam, o que a experiência de vida de vocês diz que vai acontecer com esse plástico? Vai ressecar. E o que é o fato de ressecar? Como é que é a característica dele? Ele vai permanecer flexível? Vai diminuir a maleabilidade dele. Ele vai quebrar. Isso mesmo, Jaqueline e Vanessa. Exatamente. Então, ele vai ficar quebradiço. Ele perdeu as suas propriedades plásticas, né? E isso, por exemplo, tá, se dá principalmente pela ação da radiação, do Sol, né? E é mais ou menos isso que nós vamos estar falando aqui, né, nos mecanismos. Muito bem. Então, a iniciação, tá, esse mecanismo de iniciação por radiação, ele é do tipo homolítico, né, formando radicais livres. O que é um radical livre? É quando ali a gente tem uma dupla ligação, né? Então, quando é daquela dupla ligação, há o rompimento daquela ligação. Pessoal, quantos elétrons tem numa ligação dessas daqui, ó? Uma ligação dessas aqui tem quantos elétrons? 1,
2, tem 2 elétrons. Então, uma ligação covalente, ela é formada por 2 elétrons compartilhados. Então, nós dizermos que vai formar um radical livre, quer dizer o quê? Que essa ligação, ela quebra, e aqui tu vai ficar com um elétron desemparelhado. Esse elétron aqui, então, ele vai iniciar o processo de polimerização, porque ele não é estável dessa forma, o carbono não é. Então, ele vai querer se juntar a outro. E onde é que vai ocorrer isso? Bem na ligação dupla. Então, admite-se que na iniciação térmica haja uma decomposição térmica do monômero em radicais livres, aparentemente causada pela colisão bimolecular, ou seja, o choque pelo calor, né, formando um birradical, ou seja, um radical de cada lado, não sendo empregado industrialmente. Já na iniciação com radicais de comprimento de onda suficientemente curto, pode gerar esses radicais livres diretamente na massa de monômero, e essa operação pode ser controlada com grande precisão pela intensidade da radiação. Então, a térmica, ela é problemática, por quê? Porque tu não consegue controlar os choques. Agora, pela intensidade da radiação, UV, por exemplo, tu pode controlar de uma forma mais precisa esse processo, então, de polimerização. Então, aqui nós temos o exemplo, né? Então, o calor, que não é muito usado, né, ele vai promover, então, esses radicais aqui, ó, e esse radical vai se propagando. Então, aqui é o início, então, né, o início, monômero, calor, daí 2 monômeros se juntam e em cada um dos lados fica o radical livre. Ou, por meio de luz, né, UV, né, da radiação, energia, da mesma forma, só que não é necessário choque. Por que a gente diz birradical livre? Porque tu vai de 2 monômeros, vai precisar que eles se batam, o calor faz com que eles se choquem. E no choque, quebra a ligação, ficam os 2 ligados e nas extremidades formam um radical livre. Diferente da radiação, a radiação vai fazer com que a ligação dupla, então, se quebre e forme um radical livre no monômero, e não na junção de 2 monômeros. Claro que daí, a partir daqui, o radical livre vai se encostar em outra molécula e vai se proceder no processo de polimerização. Já o mecanismo de iniciação química, né, esse é muito mais aplicado industrialmente, né, onde ele pode ser tanto via radical livre, ou seja, tu pode usar agentes químicos que promovam a formação do radical livre, que esse radical livre vai iniciar o processo de polimerização e ele vai acontecendo, né, ou pode ser por meio de radicais iônicos, né, conforme o tipo de cisão dos iniciadores, sendo do tipo tanto homolítica ou heterolítica, né? Então, a questão do homo-hétero quer dizer igual, diferente, né? Bom, aqui um exemplo, então, de um composto, peróxido de benzoíla, tem o peróxido de cumila, tem vários tipos de peróxidos orgânicos, que esse peróxido, a uma temperatura de 60 graus, ele sofre, então, a decomposição térmica, formando um radical livre. E é este radical livre, certo? É esse radical livre que vai, então, promover, daí ele se decompõe mais uma vez, formando 2 radicais livres, né, benzila, né, mais o CO2. Esse radical livre, então, vai provocar a cisão, né, dessa ligação aqui e a formação dessa ligação parcial aqui com o composto em crescimento, com o monômero em crescimento, formando o radical livre do outro lado. E daí esse radical livre do outro lado vai ser o responsável pela propagação da cadeia.
né? Outra parte do composto, porque olha aqui, ó, na cisão desse aqui vai formar esse vai se decompor, 2 desses, né? Ele vai se decompor formando isso, ou, né, aqui o outro exemplo, né, usando o hidroperóxido de cumila, né, onde aqui vai formar o radical livre e esses 2 radicais livres, eles podem, então, iniciar o processo de... Lembre-se, pessoal, isso aqui, ele vai ser um catalisador, tá? Ele vai iniciar o processo e, a partir desse início do processo aqui, vai perpetuar, vai dar continuidade à formação da cadeia. Então, se você parar para pensar, esse material, no caso, ele vai ficar incorporado nesse polímero, não tem como tirar ele, porque ele iniciou, né? Ele, digamos, porque um catalisador, normalmente, ele não fica, né, no processo. Esse aqui a gente não vai ter como remover ele, então ele vai iniciar o processo e vai ficar ali, né? E a sua iniciação vai se dar por decomposição térmica. De fato, ele não vai ser um catalisador, ele vai ser uma substância química adicionada para promover, né, onde existe insaturação, o processo de polimerização. Então, ele não é um catalisador. Não é. Falei errado antes. Não é. Esqueça. Bom, né, a iniciação química pode ser, por exemplo, por oxirredução, né, onde a decomposição dos iniciadores tipo peróxido é bastante acelerada pela presença de um agente redutor e, dessa maneira, né, consegue-se polimerizações a temperaturas mais baixas em sistemas emulsionados, ou seja, por exemplo, provavelmente em meio líquido aquoso. Vai depender da característica do processo e do produto que tu vai querer obter. Então, por exemplo, né, esse processo aqui está usando peróxido de hidrogênio e ferro, né? Peróxido de hidrogênio e ferro também podem iniciar o processo, então, de polimerização, né, de um polímero de vinilo, por exemplo. A iniciação iônica, né, veja, aqui a gente viu por iniciação por oxirredução. Aqui nós vimos por decomposição térmica de um peróxido orgânico. Aqui nós vimos por meio de calor ou de luz. Então, veja, a gente está vendo vários tipos de mecanismos, por radiação eletromagnética, por iniciação química promovida por um peróxido, né, orgânico, ou por iniciação química de oxirredução, onde tu pode usar um peróxido não necessariamente orgânico, mas um peróxido aqui no caso de hidrogênio, um agente que vai promover, então, a oxidação, né, do peróxido, porque o peróxido, na realidade, ele vai promover o quê? A oxidação aqui do ferro, né? Então, o ferro aqui, ele vai ser o agente, então, que vai permitir a redução, né, desse peróxido. Então, o peróxido, ele é um agente oxidante, ou seja, ele vai fazer com que, por exemplo, aqui, ó, o ferro passe de ferro 2 para ferro 3, e essa perda de elétrons vai se concentrar numa das partes do peróxido, gerando, né, o radical livre OH, que é um radical livre extremamente reativo, que então vai atacar, né, o monômero e vai iniciar, então, o processo de polimerização. E a iniciação iônica, ela pode ser tanto por carbocátion quanto por carboânion, né? Onde tu vai ter, da mesma forma, o processo de iniciação. Isso permite altas velocidades de polimerização a baixa temperatura.
A iniciação catiônica, por exemplo, né, se aplica geralmente a monômeros contendo insaturações entre carbono, cujos substituintes são doadores de elétrons, como éteres vinílicos, isobutileno, alfa-metilestireno e o estireno. Então, fica a dica. Então, esses monômeros aí, esses conjuntos, né, de substâncias que têm um caráter de grupos doadores de elétrons, então, vão utilizar o tipo de iniciação catiônica, onde os catalisadores mais comuns são os de Friedel-Crafts, ou seja, aletos. O que é um aleto? É da família 17. Né? Então, um aleto de alumínio, pode ser um cloreto de alumínio, né? Iodeto de alumínio, pode ser, né, boro, né? Pode ser trifluoreto de boro, titânio, né, e estrôncio, e etc. Ou seja, tem que ser um tipo de catalisador, aqui sim é catalisador, tá? Onde tu vai ter, então, o início do processo de polimerização. Será importante pequenas quantidades de certas substâncias, como água e álcool, que parecem ativar os catalisadores e por isso são chamados de cocatalisadores. O processo é realizado a baixa temperatura. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma reação de Friedel-Crafts, onde envolve o tetracloreto de titânio, né, aqui nós vamos ter, então, o solvente, né, que é o que eles chamaram aqui de cocatalisador. Então, esse cocatalisador aqui, junto com o catalisador de Friedel-Crafts, vai, então, promover aqui a formação de um grupo aniônico, aqui e aqui um grupo positivo, e esta diferença, né, essa ionização que ocorre aqui, então, vai promover, né, o contato, porque tu vai ter a polarização de um dos monômeros, e essa polarização promovida pelo catalisador vai fazer, então, com que ocorra a migração da ligação, ou seja, a formação de polímeros, né? E daí, isso aqui, né, vai formar, então, um carbocátio, e esse carbocátio positivo aqui, ó, ele vai atacar a insaturação do outro monômero. E isso vai fazer com que ocorra, então, a propagação. E aqui, vejam, né, o catalisador, ele permanece na sua forma negativa até que ele seja inertizado, né? Mas também é difícil a remoção dele, do catalisador, do meio, né, do polímero formado. Até porque esses catalisadores eles vão ser inseridos dentro da solução. Então, fica ruim a retirada deles. A iniciação já aniônica utiliza catalisadores aniônicos como reagentes de Grignard. Por exemplo, brometo de metilmagnésio, sódio trifenilmetila, sódio naftaleno, metais alcalinos livres, sódio, potássio, lítio, dissolvidos em amoníaco líquido ou em suspensão em certos solventes orgânicos, como o THF, tetraidrofurano, tá? Então, são aplicáveis em monômeros como metacrilonitrila, metacrilato de metila, cianeto de virideno e assim por diante. Então, vejam, eles têm em comum a presença, né, de ou um grupo éster, ou um grupo nitrila, né, ou um grupo cianeto, C triplo N,
então, são a característica dos compostos, dos monômeros, que vão aceitar esse tipo de iniciação aniônica. A gente tem aqui o exemplo. Então, a diferença, né, do mecanismo aqui, que tu vai partir de um metal, né, esse metal que é o de Friedelskraft, e aqui já, né, um metal também, mas com uma característica onde vai formar um carbânion, né? Aqui nós temos um carbocátion. Por quê? Porque cátion, positivo. Aqui, carbânion, negativo, né? Da mesma forma, um catalisador. E veja, aqui que se dá a formação de um elemento de transição, ou de uma substância de transição, que é esse composto iônico, então, esse catalisador, então, ele se aproxima de um dos monômeros, faz com que esse monômero, então, ele adquira, seja polarizado, polo positivo, negativo, e essa polarização, aproximando-se de outro monômero, faz com que, então, tu forme né, tu estabiliza, veja, essa ligação dupla, então, ela vai ser estabilizada, ficando um par de elétrons, então, livre para o processo de polimerização. Bom, mas ainda, dentro de poliadição, tem ainda os catalisadores de coordenação. Tá? Esses catalisadores são baseados em metais de transição, geralmente na forma de lama de partículas sólidas muito pequenas em meio inerte. Tá? E o principal catalisador de coordenação são os catalisadores de Ziegler-Natta, tá? Que são os mais comuns utilizados, né, para a obtenção, por exemplo, de polietileno, tá? De polipropileno. Tá? Então, compõe-se de um sistema contendo um organometálico, geralmente trialquilalumínio, e um halogeneto de metal de transição, comumente tri- ou tetracloretititânio. Esse sistema não pode normalmente ser usado com monômeros polares, veja bem. Então, tu precisa ter um monômero, né, que não tenha polaridade, que é o que eu falei para vocês. Por exemplo, se a gente pegar o eteno, né, ou etileno, ele não vai ter o polipropileno, que tu vai pegar o propeno, também não vai ter, né, não vai ter polaridade, não vai ter polarização. Trata-se, em geral, de catálise heterogênea, ou seja, separada. Estéreo específico. Então, veja, estéreo espaço. Então, esse tipo de catálise faz com que tu consiga estruturar a tua molécula. Lembra que eu comentei com vocês, quando a gente viu a molécula, que ela gira, né, ela procura conformação mais estável? Quando a gente fala que esses catalisadores, né, eles vão ser, vai ser uma catálise heterogênea, estéreo específica, quer dizer o quê? Que aqui, esse tipo de catálise consegue estruturar de maneira ordenada a formação dos polímeros. Nesse tipo de polimerização, então, há a formação de um complexo entre o monômero titânico que a configuração do monômero é mantida. Então, aqui, esses rearranjos desse complexo permitem que unidades de monômero sejam inseridas na cadeia sempre no mesmo ponto de reação, e, em geral, deve ser uma superfície sólida. Essa pode ser do tipo por adsorção ou por complexação. A nova unidade de monômero que se adiciona interpõe-se entre o catalisador e a cadeia já formada, e assim se repetem sempre
as condições em que a primeira molécula do monômero é adicionada. Então, a superfície do catalisador heterogêneo age como um molde sobre o qual o polímero é adsorvido, sendo o polímero formado isotático, né? Então, aqui na figura 6, a gente vai ver isso acontecendo. Então, exatamente, vai vir, né, o ziglenata aqui, a estrutura, né, a iniciação, o complexo catalítico, né, que normalmente vai estar na forma de uma lama ou aderido a uma estrutura de formação. Então, aqui, esse complexo, né, vai promover, aqui tu tem um monômero, né, no caso, ele vai ter que ser apolar, sem polaridade, mas bem onde nós temos a ligação dupla, vai ter um dos carbonos vai ficar com uma tendência positiva e o outro com uma tendência negativa. Então, uma certa polarização dessa ligação. E essa polarização vai ser promovida pelo catalisador. Ele vai formar esse complexo aqui, ó. Aqui está o monômero, né? Aqui o desenho, né, pontilhado, quer dizer que tu tens o que é uma interação elétrica aqui, promovida pelos elétrons das ligações. E uma vez, né, esse complexo, então, promovendo essa transição eletrônica, nós, então, formamos aqui o primeiro radical livre. E esse radical livre aqui, que vai ser o responsável pela continuidade desse processo de polimerização, ou seja, vai fazer com que a cadeia, então, passe a crescer. Bom, veja bem, tudo isso que eu falei até agora foi iniciação do processo. Se a gente voltar um pouquinho, vocês vão ver que, então, a iniciação ela vai poder ser por calor, por radiação, ou seja, por energia, né, eletromagnética, né, por radiações eletromagnéticas. Bom, também pode ser por mecanismos de iniciação química, seja por meio de um peróxido orgânico, né, que vai formar radicais livres e vai, né, propagar o processo de polimerização, seja por um processo de oxirredução, onde tu vai ter um agente que reduz, um agente que oxida, e esse processo de oxirredução vai fazer com que formem-se radicais livres nos monômeros e ali se perpetua o processo de polimerização. Estamos falando de do início. Esse é o início. Iniciação iônica, que pode ser por formação de carbocátion, para processos onde utilizam catalisadores de Friedel-Crafts, ou, né, por reagentes de Grignard, formando carbanions, né, que é outro tipo de iniciação de polimerização. E, por último, né, os catalisadores de coordenação, que vai ser os catalisadores do tipo ziglenata, né? Então, esses catalisadores do tipo ziglenata vão formar compostos estereoespecíficos mais ordenados, né? Por quê? Porque o processo de complexação permite esse tipo de atuação. Bom, como que se propaga? Então, uma vez formado, né, o radical, uma vez, então, iniciado o processo de polimerização, quando for via radical livre, o próprio radical livre monomérico, ele vai, então, provocar o outro monômero, né, e esse complexo, então, ele vai ficar, né, vai aumentando de tamanho, e aquele radical livre, ele vai passando para o monômero seguinte. Isso vai, até que os monômeros vão se associando. Da mesma forma, ou de forma muito semelhante, nós vamos ter
nos catalisadores iônicos também, onde o carbocátion vai, né, se aproximar de outro monômero, que vai ter ali o sítio ativo, e esse monômero, então, vai sendo associado e transfere o carbocátion para o novo, e assim vai crescendo a cadeia. Da mesma forma, o carbânio, né, através dos catalisadores de Gino. Importante que vocês compreendam que o processo já foi iniciado. Agora eu estou falando da propagação. Então, iniciei e propaga. Bom, propaga. Mas essa propagação vai até onde? Bom, essa propagação vai até o término, até a terminação, né? Então, a promoção da terminação dessa polimerização, ela vai dar, então, através da adição, né, de substâncias, ou short stops, ou terminadores de reação. Ou seja, aqueles que, digamos, inertizam o carbocátion, inertizam o carbânio, inertizam o radical livre, impedindo, então, que a cadeia continue crescendo infinitamente, né? Ou seja, desativa o processo de propagação. Então, basicamente, a poliadição funciona dessa forma, tá? E daí aqui a gente explica um pouquinho sobre como é que funciona inibição, retardamento, que são possíveis, mas são substâncias que são adicionadas. Então, certos materiais são adicionados à mistura reacional ao fim da polimerização para interrompê-lo, sendo esses chamados de terminadores ou short stops. Exemplos de substâncias desse tipo são hidroquinonas, que são agentes antioxidantes, né? Estanque, ou de tiocarbamatos alcalinos, que também tem essa função. Bom, pessoal, estamos aí quase já na hora do nosso intervalinho. Então, mais uns 15 minutinhos, eu já libero vocês para o intervalo, e daí vocês já vão estar sendo direcionados para o final da nossa aula de hoje. Mas veja que interessante, hoje então nós falamos muito do processo de polimerização por adição até agora. Outro processo de polimerização é o que nós chamamos de polimerização de condensação. O que é a polimerização de condensação? É o processo de associação de monômeros onde há geração de um subproduto. Normalmente, esse subproduto vai ser uma molécula pequena comparada com a estrutura do polímero, mas que, se não houver a retirada dessa pequena molécula, isso atrapalha no processo de polimerização, de crescimento da cadeia. Então, nas policondensações, há o crescimento da cadeia polimérica vagarosamente, diferente da adição. Está estatístico, e a cadeia somente alcança pesos moleculares altos quando se atingem altas conversões. Pesos moleculares são geralmente na ordem de 1 a 2 vezes 10 na 5. Se a gente for comparar lá com 10 na 4, desculpa. Se a gente for comparar com poliadição, lá é 10 na 5. Aproximado, né, pessoal? Isso é valores médios. Ó. Polimerização por adição, 10 na 5 e por condensação, 10 na 4, um pouquinho menor. A formação de subproduto e o crescimento da cadeia depende da eliminação dessa parte. Então, nós vamos entrar aí como exemplo. O polifenol baquelite, né, que é a reação do fenol com formaldeído, né, e esse fenol formaldeído libera água para formar o polifenol baquelite. O polímero de ureia formaldeído, né, então, da mesma forma, a ureia reage com formol, né, liberando água
e formando o polímero ureia-formaldeído, né? Da mesma forma que nós vimos aqui, ó, a ureia que tem o nitrogênio dupla carbono O aqui, né? Tu tem o grupo CO, me fugiu o nome agora. Daqui a pouco eu me lembro. Então, aqui tu tem o grupo CO, nitrogênio, nitrogênio, né? E aqui tu vai ter, no lugar daqui que tu usa a ureia, tu pode, então, estar usando a melanina, que tem essa estrutura, onde o processo de reação vai ser semelhante, utilizando o formaldeído. Da mesma forma que aqui, ó, onde tu tem o nitrogênio, vai entrar o formol, liberando o oxigênio do formol com os Hs do nitrogênio para formar água. Aqui, da mesma forma, onde tem o nitrogênio, né, vai entrar o formol, liberando 2 hidrogênios e o oxigênio do formol, que é essa estrutura aqui, ó, C dupla O. Carbonila. C dupla O, carbonila. Certo? Carbonila. Então, carbonila é o que nós chamamos C dupla O. Certo? Então, esse tipo de ligação tu vai promover entre a carbonila e o nitrogênio, né? Onde a presença da carbonila vai promover essa reação, onde o oxigênio da carbonila vai se associar com o hidrogênio do nitrogênio. Então, esse é ureia-formaldeído. Da mesma forma vai se dar, por isso que eu perguntei, como será a reação? E o produto de condensação? Qual vai ser? A água também. Só a propagação da cadeia vai se dar nesse sentido, nesse e nesse. Então, tu vai tendo formação de uma teia, né? Imaginem uma teia, né? Vai ser bem isso. Bom, o Kevlar, que é a poliamida, onde tu também vai obter como subproduto água. Então, da mesma forma, olha aqui, ó, onde é que vai ocorrer a ligação. Aqui vai perder, aqui tu vai ter uma carboxila, né? Porque tu vai ter a carbonila e o grupo OH, a hidroxila, né? Então, carbonila e hidroxila. Aqui tu vai, então, perder o OH e pegar um dos hidrogênios daqui para formar água, certo? E veja, para que forme o polímero, tu não pode ter o grupo de um lado só, né? Polimerização precisa ter um crescimento. E para ter o crescimento, tu vai ter que ter um diálcool, certo? Um diálcool carboxílico e aqui uma diamina. No caso aqui, o exemplo, para formar o Kevlar, nós vamos ter o para-benzeno de amida, aqui é amina, não é amida, é amina, e aqui tu vai ter, por exemplo, o ácido tereftário, certo? Aqui, acho que está errado aqui, ó, para-benzeno de amida. Para-benzeno de amida. Mina. É isso. Para-benzeno de amina. Ó, esse aqui, ó. Deixa eu ver se é a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Está errado aqui. É só o que está errado é aqui. Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso. Deixa eu...
Olha aqui, agora eu faço isso aqui. Estão entendendo por que eu estou mostrando? Porque uma amida, pessoal, é carbonilo. Aqui vai formar uma amida. Isso aqui é uma amida, tá? Mas aqui é uma amina, certo? Uma amina é NH2, aqui no caso é uma amina primária, né? Dos dois lados. A amida é a presença da carbonila com nitrogênio. Então, aqui vai ser o para, posição para, que são os extremos, né? Para benzenodiamina. Agora sim. Tá pronto. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Sim ou não? Sim? Sim. Ótimo. Tá. Bom, daí sim, vai formar uma poliamida. Claro, essa aqui é a poliamida. E da mesma forma, isso aqui vai se propagando. Então, desse lado aqui vai entrar um outro desse, daí desse lado aqui vai entrar um outro desse. Mas esse aqui, então, vai ser, digamos, o mono. Aqui vai ter não é homolítica, aqui é heterolítica. Por quê? Porque tu está formando tu tem dois tipos de monômeros, né? E aqui tu vai associá-los. Muito bem. Aqui, a mesma. Repetir. Kevlar é um polímero muito resistente. Não, aqui eu acho que. Aqui. Só, você tem que arrumar lá depois, viu? Só para a gente dar. Deixa bonitinho esse aqui. Pum, deleta. Ok. Muito bem. Bom, o nylon também por processo de condensação. Então, aqui nós temos o hexametileno diamina, olha aqui, a diamina, e do outro lado o ácido adípico, né? Então, veja, aqui tem um ácido carboxílico dos dois lados, né? E dos dois lados amina, da mesma forma que o Kevlar, só que o Kevlar aqui tem benzenos, né? Então, vai ser estruturas diferentes. Então, esse é o que vai formar o nylon. No caso, o nylon 6,6, né? Então, é por quê? Porque é uma combinação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, por isso que é 6,6. Daí tem outros tipos de nylon, mas é tudo com relação ao número de carbonos entre as... Ó, veja, o que tu vai formar aqui? Uma amida, né? Então, é sempre com relação aos grupos de amida. E o mesmo produto aqui é água, certo? O produto liberado. Então, outro importante nylon, o nylon 6, por exemplo, aqui, ó, uma outra forma de se obter pelo aquecimento da caprolactama, né, onde tu vai formar aí o nylon, no caso aqui, o nylon 10, certo? Bom, e o PET, né, que é um plástico que a gente utiliza muito, vem nos nossos refrigerantes, né, o PET, então, é outro exemplo de um polímero, né, de condensação, onde o subproduto liberado vai ser água. É o etileno glicol e o ácido tereftálico. O poliéster, né, o poliéster aqui, então, tu vai ter um éster, né, tereftalato de metila, veja bem, aqui, ó, esse éster, e do outro lado um álcool. Nesse caso dessa reação de formação de poliéster, porque tu poderia ter o ácido tereftálico, mas em algumas situações, tu pode ter o tereftalato de metila. Então, são substâncias diferentes, mas com estruturas semelhantes. Aqui é a estrutura na forma de um éster, lá é na forma de um ácido carboxílico.
como a estrutura é de um éster com álcool vai liberar um álcool de cadeia mais simples, mas da mesma forma esse poliéster pode também ser obtido com ácido tereftálico. Né? É a mesma coisa. A única diferença é que aqui tu tem o grupo metil no lugar do hidrogênio aqui. Então, a partir do ácido tereftalato, tu também pode formar o poliéster. Né? Certo? Aqui, ó, que a gente tem a estrutura. Muito bem. Outros poliésteres, aqui o professor mostra, e a gente finaliza essa primeira parte, tá? Já vamos para o intervalo, onde, ok, agora você já sabe como se obtém os diferentes tipos de polímero, tá? Plásticos, borrachas e as fibras que também fazem parte aí do nosso mundo polimérico. Leitura para vocês, Processos Petroquímicos, parte 4, e o livro Ciência dos Polímeros, que está aqui o link, o professor também disponibilizou o material lá. TDE vai ser um Google Form. Bom, então, pessoal, o professor agora para por aqui, tá? Vou parar a nossa